qual é o melhor whey para hipertrofia? Eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí sobre o whey isolado, o whey concentrado e o whey hidrolisado. Será que algum desses é melhor para hipertrofiar? Bom, você só vai saber a resposta depois de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pronto? Então a gente pode começar. Vamos falar primeiro sobre as diferenças entre o whey, os wheys que você encontra por aí na indústria. Primeiro de tudo, é que ele é derivado da proteína do soro do leite. Então, sabe aquele queijo que você compra na feira, super gostoso, queijo Minas Frescal? Aquela aguinha que ele solta é o soro. E é de lá que a gente consegue também tirar a proteína do soro do leite. Então, se você quiser um whey, já bebe esse sorinho aí que tá tudo certo. Brincadeiras à parte. Então, a indústria consegue isolar essa proteína e fazer diferentes tipos de proteína do soro do leite. Entre elas, nós temos as concentradas, isoladas e as hidrolisadas. Vamos começar com as concentradas. O whey concentrado tem como teoria, e deve ser assim na prática, 80% de proteínas em sua porção. Então, lá na tabela nutricional, quando você tem a tabela nutricional lá atrás da sua proteína, você consegue encontrar porção 30 gramas, que é normalmente 1 ou 2 scoops de whey. Nesse 1 ou 2 scoops de whey, contém, no whey concentrado, 23 gramas de proteína. 80% de proteína na porção. Então, esse é um whey concentrado. E os outros 20% fica com os outros ingredientes, podendo ser um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura. E, consequentemente, esse whey também é mais gostoso e é mais barato que os outros tipos de whey. Mas, se você está no processo de emagrecimento ou no processo de hipertrofia e quer utilizar o whey e não tem nenhuma intolerância à lactose, se sente super confortável, esse whey já é ótimo para você já pode utilizar com muita tranquilidade. Já no whey isolado, a gente tem 90% de proteína por porção. Então você consegue uma maior quantidade de proteína e uma menor quantidade de carboidrato nesse tipo de whey. Só que ele é mais caro e é menos saboroso. A única recomendação que eu passo para quem deseja utilizar o whey isolado é caso você tenha alguma intolerância à lactose, porque pessoas intolerantes à lactose conseguem se dar melhor com esse whey por não conter lactose muitas vezes. Mas, se você ainda sente desconforto, é melhor utilizar uma proteína vegetal do que o whey concentrado ou whey isolado. Já o whey hidrolisado é um whey pré-digerido que contém mais de 90% de proteína por porção, pouquíssima ou quase nada quantidade de carboidrato e de gordura. Porém, é um whey muito caro e muito ruim de sabor. A recomendação para ele seria apenas para pacientes bariátricos ou com algum problema gastrointestinal que precisam fazer uma recuperação cirúrgica. Então, deixe ele de escanteio. Se você quiser investir, pense ou no concentrado ou no isolado, seguindo essas recomendações e essas instruções que eu passei para você nesse vídeo. Mas percebam que em nenhum momento eu citei que algum desses tipos de whey seriam interessantes para hipertrofia. Por quê? Eles não atuam melhorando a hipertrofia diretamente. O processo de hipertrofia depende da composição da sua dieta, juntamente com a composição do seu treinamento. O whey é apenas um tipo de proteína diferente das proteínas salgadas, diferente do frango, da carne e do ovo. É apenas um complemento para as suas proteínas. Então, se você sente dificuldade de consumir a quantidade necessária de proteínas nas suas refeições, você pode simplesmente utilizar o whey para ajudar a complementar, já que é muito difícil comer toda hora o frango, o ovo, a carne, o peixe. Você pode utilizar o whey em receitas, nos shakes, em qualquer período do seu dia. Ou se você está muito corrida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, o whey já vai te garantir
um pouco a mais de proteínas, um pouco a mais de saciedade e variação, já que ele é a única proteína doce que você vai encontrar por aí, e com isso você consegue fazer outros tipos de preparação e diferenciar o paladar da sua dieta. Mas o processo de hipertrofia não depende dele. Você consegue hipertrofiar ou fazer dieta sem utilizar suplementações. Se você consegue consumir a quantidade de proteína que precisa ao longo do seu dia, com frango, com carne, com ovos, com peixes, você não precisa utilizar o whey. Independente se você está num processo de emagrecimento, um processo de hipertrofia, um processo de performance, de ganho de performance. Porque é com a composição total, é com o consumo total de proteínas, carboidratos e gorduras que você vai ativar a síntese de proteínas juntamente com o seu treino voltado para hipertrofia, um treinamento resistido, um treinamento de força. Óbvio que você precisa se preocupar com a quantidade de proteínas consumidas, mas você não precisa se preocupar que o whey seja o tipo de proteína que você consome na sua dieta. Se você já faz uso de proteínas animais, se você já faz uso de fontes também de proteínas vegetais, como a soja, por exemplo, você já tem todos os aminoácidos necessários para o estímulo de síntese proteica voltada para a construção de massa muscular. Moral da história: o whey vai ser um ajudante no seu processo de hipertrofia, de emagrecimento, no seu processo da vida fitness. Eu mesma não vivo sem pela praticidade. Mas se você não tem uma grana para investir, se você agora não consegue comprar o whey nem mesmo para variar a sua dieta, você pode calcular as quantidades de proteína que você precisa com as proteínas salgadas, com a carne, o frango, os ovos, como eu citei anteriormente. E o whey será a cerejinha do bolo, será quando você, sei lá, eu quero diferenciar, eu quero comprar para mudar a minha dieta, para mudar meu paladar, então você já pode investir nele. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você receber vídeos, porque a gente posta todos os dias. Eu te vejo no próximo.